Olá, galera concurseira ligada aqui no canal do Professor Evandro, aqui no PES Concurso. Você, amigo concurseiro que está inscrito aí no concurso de Iguatu, no Ceará, fica ligado porque esta aula é para você. Nós estamos dando continuidade à análise de fontes sobre conhecimentos locais de Iguatu. E hoje nós vamos trazer uma fonte muito importante para você não errar nenhuma das questões de conhecimentos locais sobre Iguatu. Vamos deixar aí também na descrição do vídeo o link para você acessar direto o site do IBGE. Então, antes que a gente inicie nossa aula, o comentário das informações que você vai encontrar aqui no site do IBGE, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário, porque é assim que você apoia o canal do Professor Evandro, apoia o PES Concurso, sem gastar nada, é facinho, clica aí em se inscrever, ativa o sininho, deixa seu like, deixa seu comentário. Quanto mais você interage com o canal do Professor Evandro, com o PES Concurso, mais o YouTube entende que você deseja receber mais conteúdos, mais dicas para concursos do Professor Evandro. Então vamos aí parar de firulas e vamos ao que nos interessa. Vamos aqui na tela, você vai ver aqui o site do IBGE já aberto. Neste primeiro quadro, que é o quadro Panorama, você já tem algumas informações que são recorrentes lá nas provas de concurso. Nós temos, primeiramente, uma informação que é muito importante, que é recorrente lá nas provas de concurso, o gentílico de Iguatu. Quem nasce em Iguatu, no Ceará, é iguatuense. Então, este gentílico normalmente aparece nas provas de concurso, principalmente das bancas que fazem os concursos de provas municipais. Então, quem nasce em Iguatu é iguatuense. Algumas bancas também, para fazer uma média com o prefeito da cidade, né, o contratante da banca, também pergunta qual o nome do prefeito atual. O prefeito atual de Iguatu é o Edinaldo de Lavor Couras. Edinaldo de Lavor Couras. Aqui a gente está dando ênfase a essas fontes porque você pode conferir. Talvez esse seja o diferencial do canal do Professor Evandro. Nós trabalhamos com dois diferenciais que a gente prima muito. A fonte, indicar para o concurseiro onde é que o Professor Evandro, onde é que eu encontrei as informações sobre o município, e também para que você comece a criar suas próprias questões, para que você comece a imaginar como é que o elaborador lá da tua banca, como é que o cara que vai fazer a questão sobre conhecimentos locais pode perguntar. Então aqui ele pode perguntar qual o gentílico de Iguatu, ou ele pode fazer uma historinha, quem nasce em Iguatu como é que nós podemos chamar quem nasce em Iguatu? Então, quem nasce em Iguatu é iguatuense. Pode-se perguntar qual o nome do atual prefeito de Iguatu. Nós estamos no ano de 2022 e o atual prefeito é o Edinaldo de Lavor Couras. Então, veja que estas informações que estão aqui, é importante você se familiarizar com elas, é importante você memorizá-las e também é importante você pensar como é que essas questões podem aparecer lá na tua prova de concurso. Vamos dar continuidade aqui ao panorama. Aqui no panorama nós temos o tópico população. A população estimada para Iguatu em 2021 foi de 103.633 pessoas. Essas informações, elas podem ser atualizadas, principalmente no que diz respeito à estimativa. A última estimativa que nós temos do IBGE é a estimativa para 2021. Mas lá para o meio do ano vai sair uma nova estimativa que é para 2022. Lembrando que a informação, o dado que foi aferido no último censo, a população no último censo de Iguatu, lembrando que o último censo ocorreu em 2010, os censos no Brasil ocorrem naturalmente de 10 em 10 anos, mas como nós tivemos uma pandemia no ano de 2020, esse censo foi adiado para 2021 e foi adiado posteriormente para 2022. Então está previsto o censo a ser realizado este ano, inclusive com inscrições abertas aí para recenseadores. Quem deseja aí um recursozinho, um empregozinho temporário, veja aí o edital do curso de recenseador em todo o território brasileiro. Tem vagas. Mas vamos à informação que é importante aqui. O que pergunta-se lá sobre Iguatu? Pode ser que ele pergunte, faça uma questão mais bem elaborada, pedindo que você analise os itens abaixo sobre a população de Iguatu, ou então ele pode perguntar diretamente
qual a população estimada de Iguatu para 2021, e aí você vai ter que ter essa informação aí fresquinha na sua cabeça. A população estimada para 2021 em Iguatu é de 103.633 pessoas. E a população que foi aferida no último censo, esse é um dado oficial, 96.495 pessoas. A densidade demográfica, ela é variável, claro, porque com o aumento da população e diminuição da população, ela pode variar e também com a variação do território. Alguns municípios ganham territórios novos ou perdem territórios novos, mas a densidade atual, a densidade demográfica de Iguatu, do último censo, né, calculada no último censo, é de 93,76 habitantes por quilômetros quadrados. Temos uma densidade aí relativamente significativa. Então veja que aqui nós temos informações que você pode tirar várias questões só dessas informações sobre o gentílico, sobre o nome do prefeito e também sobre a população, sobre a densidade. Pode ser que ele cobre também utilizando os gráficos do próprio IBGE. Aqui ao lado você vai encontrar alguns gráficos referentes à população. Aqui nós temos uma pirâmide etária, né? Vocês estão vendo aqui ao lado a pirâmide etária de Iguatu, onde você tem aqui a divisão da população brasileira por faixa etárias. No caso aqui, a população de Iguatu. Essa pirâmide etária é a pirâmide etária da população de Iguatu, que não é muito diferente da pirâmide etária da população brasileira. O que nós estamos percebendo aqui é que a base da pirâmide, né, que é formada em sua grande maioria por adultos, né, por jovens adultos, durante muito tempo, a base da pirâmide brasileira era formada muito mais por jovens, mas você já percebe uma leve alteração. Então é importante você também saber fazer a leitura da pirâmide etária, né, da população de Iguatu. Então, dá uma análise nessas análises da população. A população aqui está dividida neste gráfico, né, nesta pirâmide etária, está dividida por idade. Né? Você tem aqui o número de pessoas e aí você vai percebendo que o número de pessoas vão diminuindo na medida em que a idade vai avançando. Isso é natural, né? Porque a vida, né, a expectativa de vida no Brasil ainda não é uma expectativa tão longeva como em alguns países da Europa, por exemplo. É importante você entender também a população dentro da pirâmide etária. Nós temos uma outra informação aqui, que é a divisão da população em termos de crença religiosa. Temos a divisão da população aqui entre homens e mulheres, né? E temos aqui abaixo a divisão em termos religioso ou de religião. Temos aqui que a grande maioria da população é de Iguatu, a exemplo da população brasileira, é composta por católicos, né? Católicos apostólicos romanos, seguido de evangélicos e espíritas. O IBGE trabalha apenas com essas três categorias. Tá? Então, aqui dentro da categoria espírita ou espiritualista, vai englobar várias religiões, inclusive as de matriz africana, vão estar dentro aqui dessa terminologia aqui, religião espírita. Mas ele não vai entrar em temas polêmicos lá na tua prova de concurso. Provavelmente ele coloque um gráfico, não identifique aí quem são os maiores da população. O importante é que você comece a pensar essas informações e comece a se familiarizar com elas. Tá? Então ele pode perguntar ali, ou pode para você analisar a VOF, né, e fazer afirmações sobre a população, ou perguntar diretamente qual a maioria da população de Iguatu é de qual segmento religioso, ou pertence a qual credo. Então isso você tem que saber. A população de Iguatu é composta basicamente de católico, a grande maioria, né, cerca de 80%. Você tem ali uns 15 a 10% de evangélicos, né? Mas na verdade por volta de 15 e uns 5% ali, ou menos de 5% de espírita. Tá? O gráfico aqui não está exato, mas você consegue perceber claramente quem é a maioria e quem são os outros segmentos religiosos que compõem a população de Iguatu. Então, na medida que você vai pegando essas informações desse lado, você pode olhar também alguns gráficos aqui do outro lado, né, sobre esta população. Uma outra informação, então, sobre a população é importante você focar nessas informações. Né? Nós temos aqui o gentílico, nós temos aqui o prefeito, temos a população estimada, temos a população aferida no último censo, temos a densidade demográfica. E aqui do lado você tem dois gráficos que são importantes, a pirâmide etária e temos a divisão da população em termos religiosos.
ok? Vamos aí a uma outra informação também importante, também recorrente lá nas provas de concursos sobre municípios, principalmente as provas de concursos da banca do teu concurso. Trabalho e rendimento. Vamos ver aqui essas informações. Salário médio mensal dos trabalhadores formais, isso é um dado de 2019, é o dado mais atual, 1,6 salários mínimos. Então, o salário mensal, o salário dos trabalhadores formais em média, lembrando os trabalhadores formais são aqueles que têm algum tipo de registro, em média 1,6 salário mínimos. Alguém aqui que mora em Iguatu e pode achar, mas eu não ganho tudo isso, nem todo mundo ganha isso em Iguatu. Aqui é uma média, ele pega toda a população que trabalha, que no caso de Iguatu é cerca de 15.064 pessoas que são registradas, aproximadamente 14%, você está vendo o dado aqui, 14,7%, quase 15%. Então pega toda essa média salarial, divide pelo número de trabalhadores e aí você vai encontrar 1,6 salário mínimo. Essa é a média salarial em Iguatu. Claro que alguns ganham mais, outros ganham menos, apenas aqui uma média aritmética. População aqui a gente já falou, né? População ocupada em 2019, 15.064 pessoas. E aí quando você lembra lá da população de Iguatu, que estimada é mais de 100 mil habitantes, você chega a dizer, olha, mas a população que está trabalhando é muito pouca. É, que está trabalhando formalmente. Isso não quer dizer que as pessoas de Iguatu não trabalhem. Então tem muita gente trabalhando hoje de forma informal, ou trabalhando como vendedores ambulantes, ou como pequenos lavradores, pequenos criadores de animais. Essas pessoas dificilmente entram no registro formal do IBGE. Isso é um problema do Brasil como um todo. Nós temos uma grande população de trabalhadores informais. Isso é ruim para a Previdência, é ruim para a assistência social em geral. Tá? Então essas informações também podem aparecer lá na tua prova de concurso. E o que a gente está conversando aqui, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, a gente não tem, assim, essa aula vai ser longa, a gente vai conversar, vai jogar papo fora, mas é porque a gente quer dizer para você como é que pode aparecer lá essas informações. Então, essas informações normalmente é cobrado dado limpo e seco, mas entenda que cada informação dessa tem uma interpretação por trás. Você entender qual é a média salarial do município, entender quantas pessoas estão trabalhando formalmente. Agora, provavelmente, com o concurso, com o número de vagas que está sendo ofertado, nós vamos ter aí um crescimento do trabalho formal, mais gente registrada estatutariamente, no caso do concurso. Então, essa média que pode mudar. Mas, atualmente, essa é a percentagem da população que está trabalhando, cerca de 14,7% da população está ocupada em Iguatu. Certo? Uma outra informação aqui também é que é muito importante para a gente entender o nível de desenvolvimento ou, infelizmente, o nível de pobreza da população de Iguatu é o percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo. Ou seja, 43,4% das pessoas em Iguatu recebe, isso segundo o último censo, né, que é o censo de 2010, é o que a gente tem como base, que a gente não teve outro depois, é 43,4%. Esse dado pode ter aumentado ou pode ter diminuído, mas o dado oficial que a gente tem hoje é este. Então nós temos aí 43,4% da população de Iguatu está na linha daquilo que a gente chama de vulnerabilidade ou pobreza, certo? Outras informações, então essas informações aqui sobre trabalho e renda. São informações que são muito importantes, pode ser cobrado lá na tua prova de concurso. Eu peço que você se familiarize, que você se preocupe em se familiarizar com essas informações. Vamos aqui às informações sobre a educação. Essas informações sobre a educação, ela dificilmente são cobradas nas provas para outros cargos. Quando é cobrado, é para os cargos de professor, pedagogo, né, ou coordenador escolar. Então, é uma informação que a gente vai dizer para você, ela está aqui, você pode consultar, é importante consultar. Nós temos dados de 2010, né, que é o dado aí da escolarização. As crianças de 6 a 14 anos aí em Iguatu, né, cerca de 96,8% estão na escola, isso é um dado bom, importante. Claro que o objetivo sempre é alcançar 100% das crianças da escola. A nota do IDEB a nota do IDEB de Iguatu é uma nota muito boa, principalmente quando você compara as médias nacionais, está acima da média nacional. Das séries iniciais, 5,7
pontos, né, do IBGE, e nas de sexto ao nono está 5,1. Então são metas que precisam melhorar, claro, mas que já estão bem acima das médias nacionais. Então o município de Iguatu tem uma boa nota do IDEB. Algumas pessoas criticam muito a avaliação do IDEB. Eu sou da área de educação e durante algum tempo eu criticava essa nota, mas ela é importante. A composição dela é uma composição muito inteligente. Ela avalia não só o conhecimento, né, das crianças, né, aquilo que ela adquiriu, que ela aprendeu, mas avalia outros fatores de desenvolvimento educacional, como o número de professores qualificados, a frequência escolar, a evasão escolar. Então, tem outros componentes que entram dentro desta composição de nota. E Iguatu está com uma média muito boa, uma média acima da média nacional. O número de matrículas em 2020, esse é um dado, como eu falei para vocês, dados escolares são raramente cobrados para os outros cargos, normalmente são cobrados mais para direcionado para os cargos da área de educação. Então nós temos aqui 3.988 matrículas no ano de 2020, isso é dado do último censo escolar. Docentes no ensino fundamental, nós temos 559 docentes, né, no ensino escolar. Docentes no ensino médio, nós temos 280 docentes. E temos aqui o número de estabelecimentos de ensino fundamental, cerca de 48 escolas. Isso é um dado de 2020 também. Número de estabelecimentos de ensino médio, 12. Né, de ensino fundamental, 48, de ensino médio, 12. Se você tiver mais curiosidade, você pode, além de analisar esses dados aqui, vou dar uma olhada também nos gráficos que normalmente aparece aqui também no IBGE sobre a escola, né, sobre a educação em Iguatu. Mas a gente sempre fala porque a gente quer pecar pelo excesso do que pela falta. Então, fique atento aí a esses dados sobre a educação em Iguatu. Vamos a dados da economia. Esses, infelizmente ou felizmente, né, são cobrados aí na prova de concurso. Felizmente para nós que estamos analisando aqui, que estamos estudando, e que a gente vai com certeza acertar essas questões sobre a economia de Iguatu. Quando eu falo, essa aula, né, sobre conhecimentos ou sobre os dados e informações sobre o município no IBGE, são dados um pouco chatos, porque trabalha muito com dados numéricos, né, com estatística e tal, e isso às vezes espanta muito o concurseiro. Mas é importante que você conheça esses dados, porque não raro esses dados aparecem lá na tua prova de concurso. Então, se você se familiarizar com esses dados, você tem grande chance de acertar o maior número de questões lá na tua prova de concurso que cobre conhecimentos locais sobre Iguatu. Percentual, aqui nós temos o PIB, né, que é a primeira informação muito importante, o PIB per capita. Então você tem toda a renda, toda a riqueza de Iguatu, divide pelo número de habitantes, aí você vai encontrar aí um PIB de 16.562,40 centavos. Então essa é a riqueza de todo o município dividido pelo número de pessoas. Então temos uma renda per capita, um produto interno per capita acima de 15 mil reais, então, acima de 16 mil reais. Então, às vezes eu peço que você memorize pelo menos uma média, né? Se você não conseguir memorizar o PIB per capita, o número real, absoluto que está aqui, né? 16.562,40 centavos, você pelo menos entenda aí uma média acima de 16 mil reais é o PIB per capita. Percentual de receitas oriundas de fontes externas, 77,2% das riquezas. Isso aqui é um dado de 2015, é um dado bastante ultrapassado. Isso quer dizer o seguinte: as fontes das receitas do município vêm de fora, ou do estado mesmo, de repasses estaduais, de impostos estaduais ou de impostos federais. Isso não é, uma exceção, não é um privilégio de Iguatu. A maioria dos municípios brasileiros tem suas fontes, né, as suas receitas oriundas de receitas externas. Ali tem algumas exceções em relação a alguns municípios que têm parque industrial ou que tem uma boa arrecadação de impostos por conta da indústria, por conta do comércio. O índice de desenvolvimento humano no municipal em 2010, essa aqui é uma questão bastante recorrente, é 0,677. Esse é o índice de desenvolvimento humano em Iguatu.
total de receitas realizadas. Isso aqui raramente é cobrado para todas as áreas. Quando é cobrado, é para aqueles cargos da administração pública, né? Algum cargo relacionado à receita, de ciências contábeis ou de administração dentro do município. Então, total de receitas realizadas, dado de 2017, e aqui o dado também das despesas empenhadas, também 2017. Então, nós temos aqui esses dados. Normalmente não vai te perguntar para você analisar, porque são dados que podem ser analisados por especialistas. Eu mesmo, como um professor das ciências humanas, tá, eu não me meto muito a analisar esses dados de receitas, de execução de receita em relação ao município. Até porque não é esse o nosso papel aqui, não é o que a gente quer aqui. A gente quer aqui é trazer o maior número de informações sobre o município, e você vai fazer o concurso para você não errar nenhuma das questões sobre o município. Tá? Em relação aos dados da economia, você pode encontrar outras informações sobre a economia indo aqui na aba Pesquisa. Tá? Aqui na aba Pesquisa, você vai encontrar outras informações sobre economia. Por exemplo, se você abre aqui a aba Pesquisa, aqui você clica, né? Se você pode rolar aqui, né? E você pode clicar aqui em Produto Interno Bruto. Ali no panorama, né, na informação anterior, a gente encontrou o Produto Interno Bruto per capita, toda a riqueza dividido pelo número de habitantes. Aqui nós temos o Produto Interno Bruto em despesas correntes, né? Aí nós temos aqui a série revisada, normalmente é essa que é cobrada. Então, toda a riqueza é isso aqui, é 1.697.612,87 centavos vezes 1.000. Então, essa é toda a grande riqueza do município de Iguatu. Esse é um dado de 2019. Em relação à renda per capita, está aqui, ó, que é toda essa aqui dividido pela população de Iguatu, você encontrou esse valor. É o valor que a gente já falou agora há pouco, né? Você já tem essa informação em mente. Mas outras informações aqui também são importantes, né? Como, por exemplo, qual é a base da economia de Iguatu? A maioria das riquezas de Iguatu é de qual setor? Nós temos aqui o setor terciário, isso também é uma realidade da maioria dos municípios, né? Serviços, inclusive administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social, administração, defesa, educação, saúde pública e seguridade social. Então você percebe que a maioria das riquezas, né, que compõem o produto interno bruto do município de Iguatu é do setor terciário, é do setor de serviços e de comércio. Tá? É esse o setor que movimenta mais. Mas nós temos dados aqui da riqueza da agropecuária e temos dados também da indústria. Então a agropecuária aqui está em segundo, né? Então vamos lá. O setor terciário está em primeiro lugar na composição do PIB. O setor primário, que é a agropecuária, está em segundo. E a indústria está em terceiro na composição aí do PIB, do Produto Interno Bruto do município de Iguatu. Aqui tem outras informações, mas não é tão importante quanto estas que a gente está enumerando para vocês. Então perceba que navegando dentro do site do IBGE você vai encontrar várias informações sobre a economia. Vamos aqui sobre o censo empresarial. Aqui nós temos, aqui você vê sobre a economia, sobre o trabalho também. As unidades, o número de empresas que nós temos em Iguatu. Então nós temos aqui unidades locais, cerca de 1.971. Né? Número de empresas e outras organizações atuantes, 1.873 unidades. Né? Então nós temos aqui os dados. Aqui a gente já falou também um pouquinho, o pessoal é ocupado, a gente falou lá no trabalho e renda. Pessoal ocupado assalariado, né? A gente colocou sobre isso também. Que são ocupados, é aquele valor que a gente encontrou lá no outro dado, 15.064. Aqui são os assalariados, são ocupados e recebem salário. Salário mínimo mensal, a gente viu aqui. Salário e outras remunerações, a gente também viu aqui. Tá? Então, aqui temos aqui informações também sobre o Iguatu que você pode conferir. A gente vai estar falando disso e a gente está também ensinando como é que você navega dentro do site do IBGE. A gente está perdendo um pouquinho de tempo nesse tópico, falando de economia, porque tem muitas informações e boa parte das informações, a gente também não vai detalhar todas, né? Embora a gente, no nosso material de questões, a gente abordou
o máximo de informações possíveis que a gente tirou aqui do IBGE, a gente colocou no caderno de questões sobre Iguatu, né? Aqui nós temos censo agropecuário, né? Nós temos o censo empresarial, a gente já falou, extração, né, de riquezas, a gente vai ver sobre isso. Uma coisa que eu sempre destaco também é a produção, a pecuária, né? A pecuária, né? E nós temos a produção, a exploração, né, da aquicultura, né? Em relação à aquicultura, né, qual é o principal produto da aquicultura de Iguatu? Né? Nós temos o camarão sendo o produto que mais movimenta riqueza. Então, isso aqui, tanto em quantidade, em quilos, toneladas, nós também em riqueza, o que gera mais riqueza da aquicultura em Iguatu é o camarão. Em relação à pecuária, nós temos os bovinos, né? Nós temos aqui os caprinos, temos os equinos e temos os galináceos, né? Nós temos o mel de abelha também aqui dentro desse setor, né, da pecuária, ovino, suíno. Então nós temos essas quantidades. Professor, como é que isso é cobrado lá? Normalmente ele pergunta qual é a produção que tem mais destaque, né, na pecuária de Iguatu, ou em termos de número de cabeças ou em número de riquezas. Em número de cabeças, sem dúvida, são os galináceos, né? Aí, em termos de valor econômico, a gente precisaria avaliar melhor, já que aqui a gente teria que, vamos ficar aqui, ó, não tem esse dado em econômico, em valoração econômica, mas tem em termos de número de cabeça. Então nós temos aqui o maior número de cabeças, os galináceos, isso é quase que simples de compreender sobre essa produção, certo? Então são coisas que você pode ir navegando e vai encontrando essas informações aqui sobre Iguatu. Tá? Então vamos voltar lá para o panorama, né, para a gente dar continuidade. Então tem muitas informações que você vai encontrar lá em pesquisa sobre Iguatu. Falamos sobre a população, isso a gente falou, sobre a educação, sobre a economia. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde em Iguatu. Quais são os dados da saúde que é importante você saber aqui, os dados do IBGE da saúde que a gente encontra aqui no site do IBGE. Dado de 2019, nós temos a mortalidade infantil, cerca de 8,77 óbitos por 1.000 nascidos vivos. Tá? É uma taxa de mortalidade significativa, né? Mas precisa ser combatida, né? Mas já foi bem maior, né? Principalmente na nossa região, na região Nordeste. Internações por diarreia, 3,2 internações por 1.000 habitantes. Às vezes a gente pergunta por que uma informação como essa é importante estar aqui no IBGE. Gente, as internações por diarreia, elas são normalmente resultado de uma política pública de saneamento ineficaz. Então, quanto maior as internações por diarreia, né, por infecções, maior o grau de insalubridade de onde as pessoas vivem. Então, e também de educação, a questão da higiene. Então, tem-se aí um reflexo, esse dado das internações por diarreia, ele é um dado que reflete um pouco da dificuldade de higiene ou de saneamento do município. Um dado bastante antigo, é 2009, né, pelo menos está há mais de 10 anos, 55 estabelecimentos de saúde. Mas a gente sempre vai trabalhar com os dados oficiais. É o que está aqui no IBGE. É o último dado que a gente encontrou aqui no IBGE. Às vezes, o elaborador da questão lá da tua prova, ele faz questão de colocar a referência. Né? No nosso caderno de questões, eu sempre coloco a referência até para você ir lá conferir para ver se a resposta é aquela mesmo. Né? Sei lá, o gabarito pode ter se equivocado, alguma coisa assim. Errar é humano, então você pode consultar lá na fonte, direto na fonte, os dados sobre aquela informação. Esse tipo de informação pode ser perguntada diretamente, né, qual a mortalidade infantil de Iguatu, né, ou qual o índice de internações, ou qual o número de estabelecimentos, sempre fazendo questão de referência ao dado e à data do dado. Tá? Ou então ele pode pedir para que você analise VOF, ou analise os itens abaixo, e aí ele vai colocar informações sobre a saúde em Iguatu. Vamos aqui ao território. Aqui em território nós temos informações que eu considero bastante importantes. Algumas a gente já deve ter mencionado na última fonte, mas outras a gente ainda não mencionou. A área da unidade territorial, um dado de 2020,
né? Nós temos aí 992,208 quilômetros quadrados, essa é a área territorial de Iguatu. Aí nós temos o percentual de esgotamento sanitário adequado, 27,4%. Então esse esgotamento sanitário aqui, ele se reflete lá nas internações por diarreia e em outros problemas de saúde que são inerentes ou que são resultados de uma má política de saneamento. Tá? Então, o Brasil como um todo está muito atrasado na sua política de saneamento. Precisa avançar muito no tratamento de águas e esgotos. Então, não é só em Iguatu. Então, boa parte das cidades brasileiras estão aí com políticas de saneamento inferior a 50%. Boa parte do Brasil ainda precisa avançar muito em políticas de saneamento. Então, aqui é um dado de 2010, né, 27%, em 27,4%, né, de esgotamento sanitário adequado. A arborização aqui nós temos das vias públicas cerca de 92%. É um índice de arborização bastante significativo, elevado. A urbanização de vias públicas cerca de 13,3%. Então, você vai perceber que alguns dados eles mudam as datas, né? Porque alguns dados são do próprio IBGE, do próprio censo, e outros são de estatísticas ou de estudos ou de dados atuais, mais recentes. O bioma, né, de Iguatu é a Caatinga. Esse aparece muito nas provas de concurso, né? Então pergunta-se qual o bioma ou qual a vegetação predominante na região, né? No caso de Iguatu, o bioma é a Caatinga. Sistema costeiro, né? Não marinho, né? Não pertence. Então está dizendo aí que a cidade de Iguatu não é uma cidade marítima, né? De litoral. A região intermediária, ela é a região intermediária de Iguatu, é o mesmo nome do município, região imediata de Iguatu, e a mesorregião, a gente até falou no último análise últimos dados, né, das últimas fontes, é Centro-Sul Cearense, dado que também é recorrente, aparece lá muito na sua prova de concurso. E a microrregião, quase caindo aqui, e a microrregião Iguatu, certo? Então vamos aí, a gente está falando isso, posso ter falado muito rápido, mas aí aqui no YouTube você tem a oportunidade de rever, de revisitar todas essas informações. E como eu vou deixar o link aí do site do IBGE, você também pode conferir as informações que a gente está conversando, que a gente está batendo um papo aqui sobre Iguatu. Aqui nós temos dados que a gente já deve ter mencionado bastante, aqui tem algumas fotos, né, sobre Iguatu. Aqui na aba aqui do lado, né, histórias e fotos. E aí nós temos um pouquinho aqui da história de Iguatu. Não vamos ler, né, sobre essas informações, né, mas vocês, que a gente já falou um pouco sobre isso, né, mas é importante você ler aqui, na aba, né, sobre um pouquinho aí, né. Então aí na margem esquerda do Rio Jaguaribe, na ribeira conhecida por Quixeló, em data ainda não desvendada pelos pesquisadores, o colono Aldaz ergueu a moradia com cerca de pau a pique, assim fortificada contra possíveis ataques dos nativos que habitavam a região. Então ele fala um pouquinho do histórico de como surgiu o município de Iguatu. Tá? Então onde é que está em relação ao Jaguaribe, né? Ele colocou aí na margem esquerda do Rio Jaguaribe, quase até de uma forma poética, né? Concedida a Sesmarias, a instalação da fazenda, estava fincado o Marco do Arraial, que com o estímulo do capitão Mor Salvador Alves da Silva, né? E você memoriza o nome deste capitão, porque ele pode ser cobrado lá, né? Como um dos primeiros desbravadores, um dos primeiros povoadores aqui desta região de Iguatu. E aí iria aí despontar nos idos de 1719, quando o coronel Gregório Martins Chaves é nomeado administrador-geral das terras situadas entre os sertões de Quixeló e São Mateus, carecidas de pacificação para o seu desbravamento. A tarefa de Martins Chaves não foi difícil, tendo em vista que em 1707 o padre João Matos de Serra, prefeito das Missões, após ingentes sacrifícios missionários, os Quixelós no lugar denominado Telha.
de onde haveria de surgir mais tarde a atual cidade de Iguatu. Quando a gente está lendo essas informações assim, de forma despretensiosa, a gente termina não conseguindo pontuar o que se pode perguntar. Mas a gente pode aqui pontuar algumas coisas que são interessantes, né? Por exemplo, o nome da ribeira, ou como era conhecida a ribeira onde se desenvolveu a cidade de Iguatu. Aí nós temos aqui a ribeira conhecida por Quixeló. Então essa é a pergunta, né? Qual o nome dos primeiros colonizadores ou do primeiro colonizador a ocupar essa região, a construir uma casa nessa região de Iguatu? E aí você vai lembrar aí, né, do conhecido, né, Capitão Mor Salvador Alves da Silva, né? E aí você vai falar quem foi nomeado aqui, quem recebeu a missão de trazer a paz, né, contra os gentios ou para dominar os gentios. Aí nós temos aí em 1719 o coronel Gregório de Martins Chaves. Então esses nomes ele pode aparecer aqui dentro, né, das questões sobre a história de Iguatu, né, sobre o município de Iguatu, que pode aparecer lá na tua prova de concurso. Então, quanto mais informações vocês assimilarem, encontrarem sobre essa região, melhor. Lembrar do nome, como eram chamados os índios daquela região, que eram os índios quixelós, era que ocupava, que dominava a região que era antes denominada de Telha e que depois viria a se tornar a cidade de Iguatu. Então pode perguntar também como era denominada a antiga região onde surgiu a cidade de Iguatu, e você vai lembrar que era a região, a povoado, a localidade Telha. É importante a gente conhecer essas informações. Os indígenas afeitos ao labor da terra logo fizeram prosperar o povoado. A freguesia criada por decreto provincial em 1831, então essa informação também pode ser cobrada, né? Sobre a inovação, né? Quando foi criado a primeira freguesia na região de Iguatu, né? Então 1831, sobre a inovação de Nossa Senhora, a invocação de Nossa Senhora, Nossa Senhora Santana, né? Qual era a padroeira lá da freguesia, né? Da região que virara a se tornar Iguatu, então se lembra lá de Nossa Senhora Santana. Impulsionou o progresso da localização situada a mais de 400 quilômetros do governo da província. Então vejamos aqui que são informações bastante truncadas, mas que você pode aí pincelar algumas informações que vão estar lá na tua prova de concurso. A formação administrativa, aqui ele vai apenas colocando uma sequência de datas. Eu peço que você leia e releia, né? Não vou ler aqui para vocês para não ficar chato, mas lembre que algumas datas são mais importantes, são mais cobradas, como a data da fundação, né, a data da nomeação, da mudança de nome de Telha para Iguatu, né, a elevação da categoria de vila para a categoria de cidade, os municípios que foram criados a partir de Iguatu ou que foram desmembrados de Iguatu, ou de onde foi desmembrado, né, o município de Iguatu. Nós temos aqui, elevado à condição de cidade com a denominação de Telha pela Lei Provincial número 1612, de 21 de 8 de 1874. Então aqui nós ainda temos a primeira elevação de cidade ainda com o nome de Telha, que é o primeiro nome da cidade do município de Iguatu. Então ele pode perguntar qual o primeiro nome recebido pela região de Iguatu. Aí nós temos pela lei provincial, aí tem o número da lei provincial, o município de Telha passou a denominar-se Iguatu. Quando foi que o município de Telha passou-se a denominar-se Iguatu? Então, em 20 de 10 de 1883. Então, são informações que estão aqui elencadas, estão enumeradas aqui no site do IBGE, mas que pode ser cobrado lá da tua prova de concurso. As informações, a distribuição distrital, os municípios, os distritos que compõem, e normalmente eles cobram a divisão distrital a última formação distrital, né? Então que é importante vocês lembrarem, né? Tá aqui, em divisão datada de 2001, essa é a última data, né? Aí nós temos o nome dos distritos que compõem Iguatu, né? Que é o distrito de Iguatu, que é a sede, Barreiras, Barro Alto, Baú, Gardelha, José Alencar, Riacho Vermelho e Suarana. Então, assim permanecendo até 2014. Então essa é a última informação sobre a divisão distrital de Iguatu. Outras informações que vocês podem encontrar os municípios que foram desmembrados de Iguatu ou que foram incorporados a Iguatu.
essa é uma informação um pouco mais chata, mais detalhada, mas você pode também dar ênfase a estas informações, ok? Então, gente, esse nosso papo aqui sobre o site do IBGE, sobre as informações do IBGE, era para ser longa mesmo, a gente tinha que conversar mesmo sobre isso. Tá? Se você tiver alguma dúvida, não compreendi muito bem, bota ali no comentário, pergunte, assim que possível a gente comenta. Se você quiser entrar em contato com a gente lá no nosso WhatsApp, né? No final de todas as nossas aulas, a gente oferece nosso material em PDF. Nós temos um material de questões de história do município, na verdade são conhecimentos locais, história e geografia do município de Iguatu, e temos também o conhecimento de história e geografia, alguns aspectos econômicos de história do Ceará. Para o concurso de Iguatu, vai cobrar tanto conhecimentos locais como conhecimentos regionais, ou seja, conhecimentos sobre o Ceará. Alguns dos nossos alunos perguntam por que a gente não coloca questões sobre... por que a gente não coloca aí conhecimentos de atualidades, né? Mas a gente sempre dá conselho para vocês. Por mais que eu elabore um material de atualidade hoje, daqui a 2, 3, 4 dias, esse material pode estar superado. Então, o conselho para vocês é ficar atento ao noticiário local, aos noticiários internacionais, aos grandes debates da história e da geografia e da economia do mundo como um todo, porque é isso que pode ser cobrado de vocês lá na sua prova de concurso, tá certo? Então, obrigado a todos vocês que permaneceram aqui até o final desta aula. Se você se interessar pelo nosso material em PDF de questões sobre o seu município, de conhecimentos locais sobre o município ou de conhecimentos regionais, você clica aí no link do WhatsApp, fala com o nosso atendimento, veja as nossas ofertas e não esqueça do nosso Conselho Universal. Estude, porque quem estuda, Deus ajuda.